Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que os irmãos possam estar bem, né? Então, o título do nosso estudo de hoje é: Jesus morreu por todos? Jesus morreu por todos? O que a Bíblia diz em relação a este assunto? Em João 1, 12, 13, diz assim, João 1, versículo 12, 3, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, esses dois versos está dizendo que Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder, não é direito, é poder, de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. E ele diz mais no versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, os que são filhos de Deus, devido à fé em Jesus Cristo, são aqueles que não nasceram da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. E em João 3, 5 diz, os que nasceram da água e do Espírito. Os que nasceram de Deus. Água e Espírito, palavra e Espírito. Nascer de Deus. Paulo diz que fomos ressuscitados, quer dizer, voltamos à vida. Por quê? Porque o nosso espírito estava morto nos nossos pecados. Mas em Cristo ele voltou à vida. Ele voltou a ter comunhão com o Pai eterno. Então, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A pergunta é: Jesus morreu por todos? Se Jesus morreu por todos, por que nem todos vão para o céu? Se Jesus morreu por todos, por que nem todos vão para o céu? Em 1 Coríntios 2, 14, nos diz o seguinte. 1 Coríntios 2, 14, diz assim. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aqui em 1 Coríntios 2, 14, está dizendo que o homem natural, o homem que é nascido da carne e do sangue, o homem natural, como eu falei no estudo passado, ele não entende as coisas de Deus, ele não entende as coisas do Espírito de Deus, as coisas espirituais para ele é loucura, como diz aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las,
porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural, ele nunca entenderá as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque é espiritual. O homem natural só entende as coisas deste mundo. Ele só entende as coisas materiais. Ele é natural. Ele é uma pessoa que não tem a visão espiritual, porque ele não tem Deus, o Deus criador dos céus e da terra. Então, Paulo nos diz, né, em 1 Coríntios 2,14, que o homem natural, ou melhor, o homem nascido da carne e do sangue, o homem nascido apenas da vontade terrena, este homem não entende as coisas espirituais. Este homem não tem intimidade com Deus, que é Espírito, com o Pai Eterno. João 4, 24, Jesus diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, porque ele é carnal. Ele é nascido da carne e do sangue. Ele é uma pessoa terrena. E as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, porque Deus é Espírito. Então, para esta pessoa ou estas pessoas, as coisas do Pai Eterno são loucuras, pois elas não entendem as coisas do Espírito do Pai Eterno. Pois eles ou elas não conhecem o Pai Eterno. Pois para conhecer o Pai Eterno, primeiro a pessoa tem que nascer da água e do Espírito. Ou melhor, a pessoa tem que nascer de Deus. A pessoa tem que nascer espiritualmente. A pessoa tem que voltar à vida de comunhão com o Pai Eterno. Porque esta comunhão foi quebrada quando o homem pecou. Então, o homem natural não conhece o Pai Eterno espiritualmente. Por quê? Porque o espírito dele é morto, não tem comunhão com o Pai Eterno. Esta pessoa não entende e nem entenderá as coisas de Deus, porque quem nos dá o entendimento das coisas espirituais, da palavra de Deus, é o próprio Deus, é o Espírito Santo. Quem nos dá esta compreensão, este entendimento. Então, quando isto, né, vem aqui. Então, a pessoa que é natural, as coisas de Deus é loucura para ela, né? Elas não entendem. Então, para uma pessoa entender as coisas de Deus, primeiro ela tem que receber Jesus como Salvador. Ela precisa ser convencida pelo Espírito de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Depois de convencida, ela precisa arrepender-se dos seus pecados. Ela precisa arrepender verdadeiramente dos seus pecados. Ela precisa reconhecer que está errada e quer abandonar verdadeiramente os seus pecados. Então, depois que ela faz isso, então ela pode livremente escolher, decidir vir para a verdade, o verdadeiro Messias de Deus, né, que é Jesus, para receber dele o perdão dos seus pecados e viver na sujeição a Cristo. Então, a pessoa precisa ser convencida pelo Espírito de Deus.
E Jesus diz o seguinte em João 6, não estou lembrado se é o versículo 37, mas Jesus diz que todo aquele que o Pai dá a ele, vai vir a ele Jesus. Então, o Pai convence essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Depois dessas pessoas convencidas, arrependidas, confessando o seu pecado, querendo essa mudança na sua vida, o Pai, em espírito, leva esta pessoa a Cristo, ao homem, Jesus como homem, para que ele perdoe essa pessoa, porque foi Jesus como homem que deu a sua vida, deu o seu sangue, deu a sua carne, para que o homem pudesse ser salvo. Então Jesus diz: este pão é a minha carne, que é dada por vocês. Este vinho é o meu sangue derramado por vocês. Então Jesus deu a carne dele, o sangue dele, Jesus deu o corpo dele para ser moído, para ser cortado, para ser derramado todo o seu sangue, para que ele pudesse dar sua vida em prol destas pessoas. Então, quando isto acontece, o Espírito do Pai Eterno leva esta pessoa até Jesus para receber o perdão dos pecados e ser justificada por ele. Então, quando a pessoa já foi convencida pelo Espírito Santo, se arrependeu, reconheceu o seu erro, pediu perdão, então o Espírito Santo leva ela até Jesus para que Jesus a perdoe e ele, Espírito Santo, venha morar dentro desta pessoa. Então, depois que a pessoa faz isso, o Espírito de Deus vem morar dentro desta pessoa e lhe ajudará a abandonar os seus pecados. Então, Gálatas 5, do 16 e 17, nos diz o seguinte, eu vou ler bem aqui, para que os irmãos entendam bem melhor. Então, Gálatas 5, 16, diz o seguinte. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne luta contra o Espírito Santo. A nossa carne luta contra o Espírito Santo. E o Espírito contra a nossa carne. E estes opõem-se. Nossa carne é oposta ao Espírito Santo e o Espírito Santo oposto à nossa carne. E o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, há esta guerra, né? O Espírito de Deus que está dentro do nosso espírito, nos ajudando a mudar a nossa maneira de pensar, de agir, de querer, para fazermos a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo dentro da pessoa começa a limpar e purificar a pessoa dos seus pecados. Este processo de limpeza com a água, que é a palavra, então a água é a palavra, porque quem crê em Jesus nasceu da água e do Espírito. A água é a palavra. Então a pessoa ouve a palavra, crê na palavra, quer a mudança na sua vida, quer a palavra dentro de si e o Espírito Santo vai usando a palavra e vai nos transformando, limpando, tirando o nosso pecado. E nós vamos abandonando o pecado. Então, depois que a pessoa recebe Jesus, crendo nele como Salvador de sua vida,
se arrependendo dos seus pecados, confessando a Jesus. Então o Espírito Santo vem morar dentro desta pessoa e com a palavra vai limpando, vai ajudando a pessoa a abandonar os seus pecados. Também o Espírito Santo vai purificando a pessoa com o batismo de fogo, né? O batismo de fogo são todos os problemas, todas as dificuldades, todas as provas que passamos, né? Então, batismo de fogo, que são as provações, né? Durante toda a nossa existência neste corpo terreno. Depois que o nosso corpo morrer, então o nosso espírito irá para o Pai Eterno e o nosso corpo para a terra. Mas não encerra aí, porque no arrebatamento, Jesus vai vir buscar a sua igreja, o Espírito Santo vai levar, vai fazer a transformação do nosso corpo. Aqueles que morreram vão ressuscitar já em um novo corpo, assim como Jesus. Jesus morreu e ressuscitou. Viveu de novo em um novo corpo, um corpo espiritual. Então, os que estiverem mortos vão ressuscitar neste novo corpo. Um corpo parecido com o de Cristo, um corpo espiritual, que não vai morrer mais, não vai sofrer mais corrupção, não vai pecar mais. Mas os que estão vivos, o corpo será transformado. Então, em Gênesis 3,15, vamos ver o que aqui diz lá, João 3,15. Gênesis 3,15. Nós já conhecemos isso aqui de cor, diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então aqui, depois que o homem pecou, no mundo passou a existir dois tipos de pessoas. Passou a existir a semente da serpente e o descendente da mulher. E do descendente da mulher viria um novo povo. Preste atenção. Então, a pergunta é: Jesus morreu por todas as pessoas? Jesus morreu por todos? Em Gênesis 3,15, a humanidade que viria de Adão e Eva não seria mais um povo só, mas dois povos diferentes. Depois do pecado, houve esta mudança. Antes do pecado, existia só um povo, que Deus disse para Adão e Eva frutificar, multiplicar, encher a terra deste povo. Povo que não tinha pecado, povo santo, uma terra santa. Eles viviam no mundo espiritual, porque o espírito deles era o dominado, era guiado pelo Espírito de Deus. Depois do pecado, o Espírito de Deus saiu do espírito deles e quem entrou foi o pecado. Satanás começou a dominar, eles saíram do mundo espiritual e vieram para o mundo terreno, para o mundo visível, para o mundo físico. E aí mudou. E aí por isso que aqui em Gênesis 3,15 passou a existir dois tipos de povos, mesmo ainda não tendo nenhum. Porque aqui em Gênesis 3,15, Adão ainda não tinha filhos. Mas Deus estava dizendo aqui, falando aqui já de dois tipos de povo. O povo da serpente e o povo do Deus Todo-Poderoso, que viria do descendente da mulher. Então Deus está falando de dois tipos de pessoas. Pessoas naturais, que são nascidas somente da carne e do sangue do homem. E aqueles que são nascidos de Deus. Aqueles que são nascidos de Deus, do Espírito Santo. Então,
Em Gênesis 3,15 responde à pergunta feita no título deste livro, deste estudo. Jesus morreu por todos? Se em Gênesis 3,15 Deus já estava dizendo que existiria 2 tipos de povos na terra, o povo da serpente e o povo de Deus que viria de Jesus, o descendente da mulher. Jesus morreu pelo povo da serpente? Então vamos continuar nesse estudo e vamos descobrir isto, né? Em Gênesis 4:8, Eva teve 2 filhos que representavam estes 2 grupos de gente, né? Um se chamava Caim, o filho mais velho. Caim representava a descendência ou a semente da serpente. Abel, o filho mais novo, representava o descendente da mulher, representava o Filho de Deus, representava Jesus. Aqui em Gênesis 25, do 22 ao 26, também fala de 2 filhos. Os filhos de Isaac e Rebeca. Rebeca estava grávida de gêmeos, e um se chamava Jacó e o outro se chamava Esaú. Então, Rebeca, na sua barriga, tinha 2 filhos, que Deus disse para ela que também representava 2 povos. Preste atenção. E estes povos iriam lutar entre si. Aqui em Gênesis 3:15, Deus está dizendo que entre a mulher e a semente da serpente iria haver brigas. Ele diz, porém, inimizade entre ti e a mulher. Quer dizer, vocês vão andar brigando, vocês vão andar lutando, vocês serão inimigos, vocês serão combatentes. A tua semente, serpente, e o descendente da mulher serão inimigos. Então, a mulher é Israel. Aqui, Rebeca, ela teve 2 filhos, representando a mesma coisa que Eva, né, teve, e também o cumprimento de Gênesis 3:15. Jacó representava a semente da mulher, representava a nação de Israel, representava desta nação o verdadeiro Filho de Deus. Então, do Jacó humano viria a nação israelita humana, mas desta nação, que é chamada de mulher, viria o descendente da mulher, que é Jesus, o Filho de Deus, e a semente da serpente sempre iria lutar contra a mulher, e a mulher é a nação de Israel. E a semente da serpente iria ser inimigo da mulher Israel. E aqui Rebeca, ela teve esses 2 filhos, um representando Jesus, um representando a nação de Israel terrena, mas também a nação de Israel espiritual. Um representando a nação terrena, que veio da carne e do sangue do homem, mas também representando a nação espiritual, que veio de Deus, que veio de Cristo. E a semente da serpente odeia tanto essa nação, que se diz povo de Deus, que são terrenos, que vieram da descendência carnal de Abraão, Isaque e Jacó. Mas também eles odeiam a semente do Jacó espiritual, que é Jesus, que veio do Espírito, que veio do espiritual, que veio de Cristo, que é a nação espiritual, que é a igreja. Então, aqui Deus está dizendo o que iria acontecer no futuro.
Então, Caim e Esaú representam a semente da serpente. Abel e Jacó representam o descendente da mulher. Caim e Abel, filhos da mesma mãe. Presta atenção. Caim e Abel, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Fisicamente, da carne é a mesma, mas espiritualmente o pai era diferente e o povo era diferente e o mundo é diferente. Por quê? Porque o povo que viria de Caim seria o povo da serpente. O povo que viria de Abel, que foi morto sem dar filhos, viria de Deus, certo? Esaú é a mesma coisa com Jacó. Então, Esaú representando a semente da serpente, o povo que viria dele representa essa semente. O povo que viria do Jacó terreno é o povo de Deus, que dele viria o descendente da mulher que era Jesus, para dele Jesus vir a nação, o povo espiritual. Entenderam? Então, isto aconteceu entre esses dois povos. Agora a pergunta é: Jesus morreu por todo mundo? Jesus morreu por todo mundo? Será que Jesus morreu por todos? Jesus, o Filho do Deus vivo, deixa eu ver bem aqui, então, Jesus, aqui em Gênesis 25, 28, nos revela que o Isaac humano escolhe o seu filho terreno. Então, Rebeca teve 2 filhos, né? Isaac pediu a Deus um filho, que Deus desse um filho para ele, porque a mulher era estéril, não podia ter filhos. Então ele pediu a Deus um filho. E Deus deu 2. Só que esses 2, um representa o filho, a descendência da serpente, que era Esaú. E Isaac gostou desse. Foi esse que Isaac escolheu. Por quê? Porque o Isaac humano queria um filho do seu sangue, da sua carne. E ele escolheu, ele gostou e ele quis Esaú. Mas Jacó, a escolha foi da mulher, da Rebeca, da sua mãe, que representa o descendente da mulher. Do Jacó terreno viria a nação de Israel, que é chamado de mulher, e dessa nação viria o Filho de Deus, e do Filho de Deus, chamado Jesus, o Messias dos judeus, viria a nação espiritual de Deus. Então, entenderam agora? Então, por isso Deus diz aqui em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher. Então, desde que a nação de Israel nasceu, passou a existir. Lá no Egito ela já foi escravizada, já foi humilhada, já foi rejeitada. Então a mulher sempre foi perseguida pela semente da serpente. Faraó tentou matar os judeus de todos os jeitos. Sempre foi perseguida. Então a gente vê 2 tipos de povos na terra depois do pecado. Antes do pecado era para existir só um, que era o povo de Deus. Mas depois que o homem pecou, iria existir 2 povos, o de Deus e o da serpente. Aqui em João 1,14 diz que Deus se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus, que é Deus, o Deus homem, o Deus que se tornou uma pessoa, fez carne e habitou entre nós, cheio de graça
cheio de graça, cheio de verdade, cheio de amor. Então, Jesus, né? Ele não morreu por todo o mundo. O mundo que ele morreu foi o mundo espiritual. Foi por aqueles que antes do pecado ele já tinha escolhido para si, né? Então, Jesus, ele morreu somente por aqueles eleitos, né? João 14:1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de bondade. Então, Jesus, ele morreu por todas as pessoas, mas somente por todos os que... Jesus não morreu por todas as pessoas, mas somente por todos os que verdadeiramente crê e recebe esta salvação. Crê nele e recebe esta salvação nele. Este perdão, recebe este perdão dele. Mas somente acontece este perdão mediante o verdadeiro arrependimento, o verdadeiro reconhecimento da sua situação diante do Pai Eterno. A pessoa tem que se arrepender de verdade. Ele entende a mensagem, porque o Espírito de Deus convence essa pessoa. Depois que ele, convencido pelo Espírito Santo, se arrepende, reconhece que é pecador, precisa de Deus e quer esse perdão e confessa Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo leva essa pessoa até Jesus para essa pessoa receber o perdão e Deus justificá-la e o Espírito Santo vir morar nessa vida. E assim acontece um novo nascimento. E esta pessoa passa a ser um filho de Deus. Então, o espírito do homem foi desligado, né? Quando o homem pecou, foi desligado do Pai Eterno, do mundo espiritual, e se ligou no mundo material. O homem, antes do pecado, ele vivia no mundo espiritual, ele vivia sendo guiado pelo Espírito de Deus, tanto o seu espírito, como a sua alma, como o seu corpo, tudo vivia na dependência, no comando, na direção do Espírito de Deus. Depois do pecado, o homem foi desligado espiritualmente do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus saiu do homem. E quem entrou no homem foi outro espírito, foi outra coisa, foi o pecado. Foi Satanás quem começou a dominar o homem. Então, o homem foi desligado de Deus. Mas quando o homem crê em Jesus como seu Salvador e Senhor, e reconhece os seus erros, pede perdão a Jesus e quer Jesus na sua vida, então o espírito do maligno não tem mais poder na vida dessa pessoa e o Espírito de Deus volta para o espírito dessa pessoa e dá nova vida. Ele ressuscita essa pessoa. Essa pessoa nasce de novo na presença de Deus. Ela passa a ser um novo mundo, um novo povo. Um povo espiritual de Deus. E como Jesus diz lá em João 4:24, se eu não estou enganada, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É essa adoração que Deus quer. Que é nosso espírito ligado com o espírito dele adore a ele de verdade. E só faz isso quem se deixou convencer pelo Espírito de Deus. Então, o espírito do homem se desligou do Pai Eterno,
do mundo espiritual e se ligou no mundo material. Então, o homem natural, o espírito dele é morto, o espírito dele é ligado neste mundo, não tem contato nenhum com o mundo espiritual de Deus. O homem saiu da direção do Espírito de Deus para andar na sua carne, no seu pecado, e dominado pelo diabo. Depois do homem entender tudo o que aconteceu e ele reconhecer que tem desobedecido o seu Deus, o seu Criador e o seu Pai, e quiser voltar para os braços do Pai, então o Espírito do Pai Eterno dá nova vida para o espírito desta pessoa que havia morrido lá no Éden depois de Adão pecar, né? Então Deus, ele dá vida para todos aqueles que reconhecem que são pecadores, que precisam de Jesus e querem Jesus. Então, quando isto acontece, a pessoa receber Jesus, então o Espírito vem morar dentro dessa pessoa e o Espírito começa dentro dessa pessoa uma limpeza, uma purificação dos pecados. Isso é chamado de santificação. Então, esta pessoa entra no processo de santificação. E essa santificação é concluída em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, no arrebatamento, quando a igreja estiver sendo levada pelo Espírito Santo à presença de Jesus. Quer dizer, vai haver esta transformação do nosso corpo terreno, do nosso corpo mortal, do nosso corpo contaminado de pecado, para um corpo santo, para um corpo sem pecado, para um corpo imortal, para um corpo incorruptível, assim como o de Jesus. O corpo de Jesus foi plantado cheio de pecados, do meu e do seu pecado. Jesus morreu com o nosso pecado. E com a morte dele veio também, ele pagou o preço pela nossa salvação. Quando ele ressuscitou num novo corpo, aquele corpo que ele morreu com ele, ficou plantado. Então ele recebeu um corpo espiritual, e a este corpo é que nós vamos receber. Então, mas somente o povo do Jacó espiritual, né? O Jacó espiritual, o descendente da mulher de Gênesis 3,15, que representa a nação terrena, que veio do Jacó terreno e se tornaria uma nação espiritual, que é a igreja, né? Que viria do Jacó espiritual, que é o nosso Messias. Então, Deus disse em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. E este ferirá a tua cabeça e tu ferirá o calcanhar dele. Então aqui Deus está falando da guerra entre a mulher, que é Israel, o descendente da mulher, que é Jesus, e a descendência da serpente, a semente da serpente, lutando tanto com a mulher como com o descendente da mulher. E esta guerra nós estamos vendo ela cada dia mais forte, né? Os judeus, que é esta nação terrena, que veio da carne e do sangue de Abraão, Isaque e Jacó, e que deles, né, dos judeus, veio o descendente da mulher, que é Jesus, e de Jesus veio a nação espiritual, que é a igreja, e a gente vê tanto o reino de Judá, esse Israel de hoje, como a igreja sendo perseguidas pela a descendência da serpente. Tudo por causa do ódio,
do descendente da mulher, que é Jesus. Então, Jesus morreu por todos mesmo. Em 2 Coríntios 4, do 1 ao 4, nos diz o seguinte: será que Jesus morreu pela descendência da serpente? 2 Coríntios 4, do 1 ao 4, nos diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsidade, nem falsificando a palavra de Deus. Assim nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então aqui Paulo deixa bem claro, né? Paulo fala de 2 tipos de pessoas: os que creem na verdade, que é Jesus, e os que falsificam a verdade, né? Falsificam a palavra de Jesus. Nós estamos vendo esses 2 grupos bem fortes. Eles estão na igreja, mas um falsifica a palavra, mistura a palavra com heresias, com mentiras. Estão ensinando o povo, dizendo que é a palavra de Deus, e como Paulo diz aqui no versículo 2, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Paulo está dizendo que eles rejeitavam os verdadeiros filhos de Deus. Ele diz, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. É o que Jesus fala lá em João, capítulo 3, versículo 19. A luz, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Seja bem-vinda, Adelina, que o Senhor te abençoe. Então, os homens, eles ocultam aquilo que eles não querem que seja revelado, porque é pecado. E Jesus diz mais: o que está escondido, deixa eu ler bem aqui João direitinho, João 3, 19 e 20, Jesus, ele fala o que Paulo está falando aí. 19 diz o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam questionadas. Não sejam questionadas, eles não vêm. E aqui Paulo está dizendo que são ocultas, quer dizer, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Porque se estão se ocultando, é porque se estão tendo vergonha, estão ocultando, é porque são coisas erradas. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Quer dizer, Paulo e os verdadeiros cristãos não estavam ocultando nada, porque ele não tinha nada para ocultar, não tinha nada para esconder. Eles não estavam falsificando a palavra, porque eles eram da verdade. Quem oculta as coisas são os que não são da verdade. Eles não revelam, eles têm vergonha de serem descobertos os seus pecados. E eles falsificam a palavra, quer dizer,
misturam a verdade com mentiras para enganar as pessoas. Assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, vocês têm que falar a verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Então, aqui é o grupo dos que se perdem. O grupo da serpente. O grupo da semente da serpente. Semente da serpente, eles têm vergonha de revelar as coisas que estão fazendo porque são erradas. Eles falsificam a palavra de Deus. Eles, aqui diz no versículo 3, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Então, os que se perdem, as pessoas que não fazem parte do Jacó espiritual, elas não entendem as coisas do Jacó espiritual, não entendem as coisas de Jesus, porque Jesus é espiritual, ele é Deus, e as coisas de Deus se revelam espiritualmente. E quem é carnal, quem é da carne e do sangue, não entende as coisas do Espírito de Deus, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, essas pessoas não entendem a palavra de Deus e Satanás cegou o entendimento, elas não entendem, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente, eles são carnais. O homem natural, o homem carnal, não entende as coisas espirituais. Então, nós devemos prestar atenção, né? O versículo 6 diz assim, aqui em 2 Coríntios 4, 2, eu já li, não é? Então, o versículo em João 8, 44, Jesus diz que aqueles judeus que estavam conversando com ele, eles eram do diabo. E eles queriam fazer a vontade do pai deles, o diabo era o pai deles, eles queriam fazer a vontade do pai deles. Então a gente vê que tem dois grupos de pessoas neste mundo. Que o Senhor lhe abençoe, irmã. Amém. Então, existe dois grupos de pessoas. São os da serpente e os do Jacó espiritual, que é Jesus. Então, os que são a descendência da serpente, eles não vêm para Jesus. Jesus diz lá em João 6, se eu não me engano, é o 37. Aquele que o Pai me der, esse vem a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Então, os que são de Deus vão ser convencidos pelo Espírito de Deus e vão se arrepender dos seus pecados, e o Espírito de Deus vai levar essa pessoa até Jesus, para ela receber o perdão dos seus pecados, para Deus o justificar, para o Espírito Santo morar nessas vidas, para que eles sejam transformados, sejam purificados, sejam santificados para a volta de Jesus. Mas aqueles que não são, eles nunca irão querer Jesus. Então, aqui em 2 Coríntios 4, do 8 ao 11, diz assim. Vou ler aqui o versículo 6. Porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, é o próprio Deus quem nos dá este entendimento. Mas é preciso que o homem queira este entendimento. Só que a semente da serpente não quer este entendimento da palavra de Deus. Eles são inimigo da mulher. Eles são inimigo do descendente da mulher. Eles não querem Jesus. Aqui o versículo 7, versículo 8.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, ou perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, aqui é a perseguição dos filhos de Deus, a perseguição da nação de Israel, a Israel espiritual. E aqui Paulo está dizendo, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, Cristo foi morto e nós também em Cristo morrimos. Então, nós fomos mortos junto com Cristo. Então, todos aqueles que foram mortos, foram alcançados pela morte de Cristo, eles também morreram com Cristo. Eles foram crucificados com Cristo. Então, Cristo morreu por aqueles que morreram junto com ele. O versículo 13 diz assim: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Então, nós cremos e temos falado, que Jesus é o nosso Salvador. Então, os que não creem em Cristo, às vezes estão na igreja, só ocultamente, como nós acabamos de ver, falsificando a palavra de Deus. Um dia eles vão sair falando mal de Cristo, Então, aqui Romanos 10, do 10 a 11, diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque o Espírito diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que Jesus morreu por eles, e com Jesus eles foram mortos também, foram crucificados, foram mortos para este pecado, para este mundo. Então, estas pessoas não são confundidas com os filhos da serpente. Então, devemos prestar atenção. Aqui no verso 14 diz assim: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Então, aquele que ressuscitou Jesus, quem ressuscitou Jesus? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ele também vai nos ressuscitar, ele vai nos ressuscitar, aqueles que já estão mortos, Na volta de Jesus, eles vão ser ressuscitados, vão receber um novo corpo. E nós, os vivos, como Paulo fala lá em em Tessalonicenses, nós também receberemos um novo corpo, nosso corpo velho será transformado. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 12, nos diz o seguinte, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então aqui está falando de novo de dois grupos. Paulo está dando razão para vocês gloriar. Se gloriar em quem? Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que
tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então, tem aqueles que se gloriam na aparência. Eles por fora são uns crentes verdadeiros, né? Verdadeiros crentes, verdadeiros fariseus. Aparência só por fora, mas o coração está longe de Deus. Mas os verdadeiros filhos de Deus, Deus conhece o coração. Deus conhece a intimidade dessas pessoas. E elas não são confundidas. Não adianta elas aparentarem por fora uma coisa boa, mas por dentro não são, e Deus conhece os dele. Porque se enlouquecemos, é para Deus, se conservamos o juízo, é para vós. Então, para nós, os verdadeiros filhos de Deus, aqueles por quem Cristo morreu, para essas pessoas, para estes, a semente da serpente, nós somos loucos, né? Porque nós estamos obedecendo o Pai eterno, que é Espírito. Aqui os versos do 14 ao 15 diz o seguinte: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse todos aqui não é todo mundo. Esse todos aqui são todos aqueles que foram escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo. Então foi por esses que Cristo morreu. Não foi por todo mundo, porque todo mundo tem dois tipos de pessoas. Tem os filhos de Deus, aqueles que foram escolhidos antes da fundação desse mundo, e tem aqueles que foram escolhidos depois do pecado. E esses que são a semente da serpente, eles nunca vão aceitar o Filho de Deus, porque eles são inimigos tanto da mulher quanto do Filho de Deus. Jesus morreu por aqueles que foram mortos com ele, foram crucificados com ele, lá na cruz. A Bíblia fala isso. Então, todos estes, foi por todos estes que Cristo morreu. Aqui no verso 14 diz: se um morreu por todos, logo todos morreram. Se Jesus morreu por todos aqueles que crê nele, logo todos os que crê nele também morreram para este mundo. Então, Cristo morreu por todos aqueles que creram, estão crendo, irão crer nele. Logo, todos estes também já morreram para este mundo. O versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem. Quem é que vivem? Aqueles que já creram em Jesus. Não vivam mais para si. Quer dizer, antes de nós conhecermos Jesus, nós vivíamos para nós mesmos. Nós vivíamos para a nossa vontade. Nós vivíamos para o nosso eu. Nós vivíamos debaixo das mãos de Satanás. Mas depois que nós cremos em Jesus, então nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu. Então nós agora vivemos por Jesus, porque ele morreu por nós. Ele morreu pelos aqueles que creem nele. Entenderam? Então vivam mais para si, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu, que foi Jesus. Morreu e ressuscitou. Então é por Jesus que nós vivemos. Então, resumindo, Deus deu o seu Filho ao mundo. Aliás, vou ler ainda bem que Gálatas 2:20, bem que em Gálatas, bem que rapidinho, para a gente fortalecer mais esse estudo. Gálatas 2:20 diz o seguinte, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne,
vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo, é só o 20, né? Então aqui Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Então logo não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então João 3,16, Jesus diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, foram por estes que Cristo morreu. Aqueles que creem nele. Aqueles que vão alcançar a salvação. Aqueles que são alcançados pela morte dele na cruz. Aqueles que vão comer a carne dele e beber o sangue. Aqueles que vão ser lavados, purificados com o seu sangue. Estes foram os que Jesus morreu. Jesus morreu por estes. Jesus não morreu por todo mundo. Porque todo mundo, existe dois tipos de pessoas. Existem os filhos, a descendência, a semente da serpente. E o descendente da mulher. E o descendente da mulher, do descendente da mulher, que é Jesus, veio a nação espiritual. Veio a Israel espiritual, que é a igreja. Então, só estes que creem verdadeiramente em Jesus são justificados pelo Pai Eterno e são perdoados. Não são todos os que são salvos. Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu por todos os eleitos antes da fundação do mundo. Pois somente estes creram ou creriam, né, no futuro em Jesus, no passado, no presente e no futuro, porque ainda tem pessoas que vão crer em Jesus como seu Deus, Salvador e Senhor. Efésios 1, do 4 ao 5. Paulo, ele nos diz isso, né? Efésios 1, 4 e 5, nos diz assim. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, Deus nos elegeu nele, quer dizer, em Jesus. Em Jesus nós somos eleitos por Deus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção, adoção em Cristo. Filho de adoção, filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. Então, ele nos adotou em si mesmo, para ele mesmo, porque ele é Deus, né? Segundo o beneplácito de sua vontade. Então, foi a vontade de Deus fazer isto. Então, somente estes estariam dispostos a morrerem por amor a Jesus. Então, só estes que com Cristo morreram, crucificados na cruz. Cristo morrendo para nos salvar. E nós morrendo para o mundo, dizendo para Cristo, eu não quero mais esse mundo, eu não quero mais ser guiada por mim mesmo, eu não quero viver a minha vida, eu quero viver a tua vida, meu Senhor. Os descendentes da serpente não querem deixar este mundo, como Jesus mesmo disse. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, a semente da serpente ama as trevas,
ama Satanás, ama este mundo. Mas aqueles que foram adotados em Jesus, eles amam a Deus, amam a Cristo, querem fazer a vontade de Deus e estão dispostos a darem as suas vidas por Cristo. Os outros são a descendência da serpente e eles estão dispostos a morrerem pela serpente. Tem gente que coloca a bomba na sua cintura e explode no meio de muitas pessoas, porque eles amam a serpente, eles dão a vida deles pela serpente. Mas os filhos de Deus, que foram gerados em Cristo, eles também amam a Cristo e eles estão dispostos a morrerem atacado pelos filhos da serpente por amor a Jesus. Então Jesus, nós amamos a Cristo, mas nós não negamos a Cristo. Preferimos morrer do que negar o nosso Senhor. Então os incrédulos nunca serão alumiados pela luz que é Jesus, pois o diabo cega o entendimento, dessas pessoas. Elas não entendem, elas vivem somente na carne, elas não se deixam convencer pelo Espírito de Deus. Então essas pessoas não alcançarão a salvação em Cristo. Jesus não morreu por eles, porque a morte de Jesus alcançou todos aqueles que foram crucificados com ele, Jesus, Aqui em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 12, Jesus diz o seguinte, vou ler que é muito importante para fecharmos isso aqui. Então, 2 Tessalonicenses 2, 9 ao 12, nos diz assim, 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles não receberam, eles não quiseram, eles rejeitaram, eles odiaram o sacrifício de Jesus, eles odiaram Jesus, eles odeiam a mulher, que é a igreja, que é a nação de Israel. Então Jesus está dizendo aqui, através de Paulo, para se salvarem, para que sejam, e por isso Deus lhes, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, Jesus morreu, sim, mas por todos aqueles que realmente crêem nele. Aqueles que antes do pecado existir no mundo, antes de Adão e Eva pecarem, Deus já tinha escolhido para si. Esses que foram nascidos da serpente, do pecado, da vontade do homem, do desejo carnal, do desejo sexual. Esses que não se curvam a Cristo, não querem saber da palavra, não conhecem a verdade, que amam a mentira, que amam o engano, que amam a injustiça. Esses aí, Jesus não morreu por eles, porque eles não são salvos. E Jesus morreu para salvar. O sangue de Jesus é para salvar. O sangue de Jesus é para purificar.
O sangue de Jesus é para nos limpar. E só é alcançado com o sangue de Cristo todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Porque estes se deixam convencer, estes querem Jesus de verdade. Agora eu pergunto para você que ouviu esse estudo, você entendeu, você quer receber Jesus se você ainda não tem? Se você já tem, permaneça firme, comendo este pão e bebendo este sangue, que é o corpo, que é o próprio Jesus. Se você entendeu e quer receber Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu entendi esse estudo e eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero que o Senhor limpe todos os meus pecados. Eu estou arrependido, arrependida. E eu quero esta salvação que só o Senhor pode dar. Eu também sou uma escolhida. Eu quero, Senhor, estou arrependido. E eu quero fazer parte deste povo, deste mundo espiritual. Daqueles que o Senhor morreu por eles e eles morreram juntamente com o Senhor para este mundo. Eu quero o mundo espiritual, quero as coisas espirituais, eu quero conhecer o Senhor espiritualmente. Obrigado, porque o Senhor fez isso por mim. Obrigado, Senhor. Amém. Se você fez esta oração, crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, você é salvo. Então, vá para uma igreja evangélica que realmente prega a verdade e cresça lá espiritualmente. E mande esse vídeo para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, faça o seu comentário e que o Senhor nos abençoe, não é? Que o Senhor nos ajude nesta caminhada. E até o próximo vídeo, até sábado.